Quinta-feira, 11 de agosto. Boa noite. Homem tenta furtar bolsa com R$ 5.000 em Patos de Minas. Pássaro branco é alvo de criminosos. E mais. Encontradas digitais de homem que pode ter matado a pequena Bárbara. Patos de Minas registra mais 41 notificações de dengue. Município tem 5 notificações de varíola dos macacos. No Dia do Estudante, dados de evasão escolar causam preocupação. A gente fala de esporte, Galo decepciona e é desclassificado da Copa Libertadores. Portaria do Ministério da Agricultura desobriga a indicação do prazo de validade em frutas e vegetais frescos embalados. Morador questiona o valor do IPTU recebido. Este é o NTV News que começa agora. Nesta quinta-feira, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de furto. Segundo o boletim de ocorrência, um homem de 27 anos teria tentado roubar uma bolsa de uma mulher de 44 anos de idade que havia acabado de realizar um empréstimo de R$ 5.000. Ainda segundo o boletim, para evitar o furto, a vítima jogou a bolsa em uma residência próxima de onde ela estava. Foram realizados levantamentos, sendo identificada a placa do veículo utilizado no crime. Durante conversa com os militares, o suspeito disse que não possui informação sobre os outros autores. Diante de buscas da residência, foi localizada em torno de 50 gramas de cocaína, aproximadamente R$ 1.500, uma balança de micropesagem. Todo esse material foi apreendido e o homem de 27 anos suspeito foi preso. Uma ocorrência de furto foi registrada ontem na empresa Pássaro Branco. O crime aconteceu durante a madrugada. Segundo as informações, durante a manhã, funcionários da empresa, ao chegarem para trabalhar, constataram que um indivíduo, após entrar no vestiário dos motoristas, havia furtado diversos materiais. Por meio das imagens do sistema de vídeo monitoramento, foi possível constatar que o homem que vestia camisa e calça de cor escura, após abrir o portão de acesso, o qual estava destrancado, foi até o vestiário e arrombou 14 armários e furtou os materiais que lá estavam. Após o crime, o autor trocou de camiseta e saiu do local com uma camiseta clara e calça escura, levando uma mochila com todos os materiais furtados. Os militares reconheceram este homem, que tem 22 anos de idade e é bastante conhecido no meio policial. Gerry Adriano Luiz foi localizado em uma casa que fica na rua Zumira Vieira, local conhecido como ponto de uso de drogas. Com ele foram localizados alguns dos materiais furtados e também drogas. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações de Fraudes, vinculada à 2ª Delegacia Regional de Patrocínio, nesta quinta-feira, realizou a apreensão de 240 sacas de sementes de milho avaliadas em cerca de R$ 240 mil na cidade de Coromandel. Após receber informações da vítima, proprietário de uma loja agropecuária localizada na cidade de Serra do Salitre, o qual havia vendido a quantidade de 240 sacas de sementes de milho para um produtor rural de 42 anos de idade que mora na cidade de Coromandel e que, após ver a venda do produto em redes sociais, verificou que o produto se tratava do qual ele havia vendido. Assim, suspeitou ter caído em um golpe de estelionato. A equipe da Polícia Civil de Patrocínio foi até Coromandel e, após levantamentos, logrou êxito em localizar e recuperar as sementes de milho para plantio que estavam depositadas em um barracão. Detalhe, essa mercadoria teoricamente só seria paga em 2023. O suspeito possui passagens policiais pelo crime de estelionato e estava tentando comercializar essas sementes por um valor bem abaixo do mercado e afirmou que iria vender a carga para levantar dinheiro. Caso Bárbara Vitória, a garotinha de 10 anos que foi morta com sinais de crueldade. 10 dias depois da morte da menina, a Polícia Civil confirmou que o material genético encontrado no corpo dela era do principal suspeito do crime, Paulo Sérgio de Oliveira. Novas testemunhas ainda devem ser ouvidas. As investigações mostraram que o DNA encontrado nas unhas e na corda que estava próximo ao corpo da menina Bárbara Vitória, de 10 anos,
é mesmo do homem que aparece em vídeo ao lado da menina no dia 31 de julho, quando ela desapareceu após ir à padaria. De acordo com a polícia, Paulo Sérgio de Oliveira, de 50 anos, era conhecido da família da garota por ter prestado serviços como eletricista na casa dos pais da menina. Também foi confirmado que a menina sofreu violência sexual e foi asfixiada. Há detalhes do crime que ainda não foram esclarecidos. Não se sabe, por exemplo, se ele premeditou o crime ou se aproveitou da ocasião. O corpo da menina foi encontrado 2 dias depois dela desaparecer. Paulo chegou a ser ouvido na delegacia no dia do desaparecimento da criança, mas foi liberado após ter negado ter estado com ela. Depois fugiu de casa, se abrigando em casas de parentes. No dia 3 de agosto, o suspeito foi encontrado morto na casa de uma tia no bairro Cachoeirinha, na região nordeste aqui de Belo Horizonte. Tudo indica que ele se suicidou. As investigações vão continuar. A seguir, Patos de Minas registra mais 41 notificações de dengue e o município tem 5 notificações de varíola dos macacos. Estamos de volta e você que está em casa está tossindo? Sabia que existe uma receita natural de xarope para combater o problema? Pois é, crianças e adultos podem usar. Então, aprenda como fazer. A lavagem nasal é um hábito importante que só traz benefícios à saúde. Previne e também trata doenças como gripes. Se mesmo fazendo o processo, o caso gripal ou de resfriado persistir e a tosse aparecer, há uma receita natural para isso e com comprovação científica para sua eficiência. Naquela criança ou naquele adulto que eu lavei o nariz e mesmo assim tem tido episódio de tosse durante o dia ou principalmente à noite, isso acontece porque a nossa via aérea, nariz, pulmão fica inflamada, ela fica hiperreativa. E para isso existem comprovadamente, cientificamente comprovado, o lambedor caseiro, o xarope natural caseiro ou até mesmo o uso do mel. O mel ou o xarope caseiro, o que acontece? Ele faz uma camada protetora na nossa orofaringe aqui, na nossa garganta. Na nossa garganta tem muito receptor de tosse que fica hiperestimulado, principalmente à noite. Ao eu fazer uso do xarope caseiro ou de uma colherzinha de mel, eu crio essa capa, diminuindo a atuação desses receptores. Então, em um quadro de infecção gripal, em que eu estou lavando meu nariz, eu tenho tosse, eu posso usar essa receita caseira para aliviar os meus sintomas. Para fazer o xarope natural contra a tosse, você vai precisar de 4 ingredientes. Uma beterraba pequena, meia cebola branca, uma cenoura e 200 gramas de açúcar mascavo ou branco ou 200 ml de mel de abelha. Mas o mel só deve ser usado para maiores de 1 ano de idade. Para preparar, corte a beterraba, a cenoura e a cebola em rodelas finas. Em um recipiente fundo, coloque o açúcar ou mel com uma camada de cebola, beterraba e cenoura. Vá intercalando as camadas nessa sequência. Cubra com uma peneira e deixe descansar por cerca de 12 horas. Depois, coe e guarde o líquido em geladeira por até 30 dias. Preste atenção na dosagem. De 6 meses a 1 ano, meia colher de chá. De 1 a 6 anos, 1 colher de chá. De 6 a 12 anos, 2 colheres de chá. E maiores de 12 anos, 1 colher de sopa. Para todas as idades, utilize 3 vezes ao dia. Eu não posso utilizar o mel para menores de 1 ano devido ao risco de botulismo. O uso é pontual, principalmente em quadros em que estou fazendo a minha parte, estou lavando o nariz, em um quadro de infecção, então não é qualquer motivo de tosse, porque às vezes a pessoa está com uma asma, tem outra doença pulmonar e fica querendo usar o xarope. Gente, não é. O xarope é para ser utilizado em quadro de resfriado com presença de tosse, ponto. E aí utilizar enquanto você faz o tratamento e a duração dos sintomas.
A Prefeitura de Patos de Minas vai enviar médicos pediatras para o Hospital Regional na tentativa de resolver o déficit. Nós mostramos aqui no NTV News, foi até assunto da nossa análise da notícia, que faltavam pediatras no Hospital Regional aqui de Patos de Minas. Então, o Estado acabava tendo aí como uma outra alternativa, tendo que transferir essas crianças. Então, a Prefeitura resolveu intervir e assumir por parte essa responsabilidade. Confira. A Prefeitura de Patos já está fornecendo alguns médicos especialistas para o Hospital Regional há algum tempo, para cobrir alguns déficits que já estavam existindo, inclusive pediatra. Houve novo déficit de profissionais da pediatras e isso acarretaria diretamente no fechamento da UTI neonatal e na interrupção das atividades da maternidade de alto risco. Portanto, a Prefeitura, sem medir esforços, está contratando mais 3 especialistas pediatras para cobrir esse déficit e não gerar o fechamento das unidades. Porém, ainda estamos com algum desfalque agora no próximo final de semana e isso acarreta na transferência de alguns bebês para Belo Horizonte e alguns municípios. Mas estamos trabalhando aqui todos os dias para que Vamos falar da Covid-19 agora, porque até o momento foram 3.852.659 casos confirmados. Estão em acompanhamento 57.888 casos e são 3.731.532 o número de recuperados. Em Minas, são 63.239 óbitos. E Patos de Minas chegou a 6.068 notificações de dengue. Patos de Minas teve mais 41 notificações e 6 confirmações de dengue em comparação ao último informe. Em agosto, até o momento, 2 pessoas tiveram resultado positivo para a doença. Ao todo, são 6.068 notificações, 2.700 casos descartados, 3.216 casos confirmados e 152 aguardam chegada de resultado de exames. A Prefeitura de Patos de Minas e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmaram que no município são 5 casos suspeitos de varíola dos macacos. Ainda são aguardados a chegada de resultado de exames para confirmação ou não. Em Carmo do Paranaíba há uma notificação, uma também em Patrocínio. Já Uberlândia, 1 caso confirmado, 9 suspeitos e 15 notificações. Vamos agora então a um giro de notícias. Subiu para 111 o número de casos confirmados de varíola dos macacos em Minas. A atualização da Secretaria de Estado de Saúde, divulgada em boletim epidemiológico nesta quinta-feira. No último informativo da pasta, divulgado nesta quarta, eram 102 casos. Até o momento, 18 cidades de Minas já registraram ao menos 1 caso da doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou hoje o balanço dos pedidos de registro de produtos para o diagnóstico de varíola dos macacos. No total, foram 5 pedidos e todos tiveram sua análise iniciada. A Prefeitura de Belo Horizonte publicou decreto que desobriga o uso de máscaras em ambientes fechados. Desde 14 de junho, o item de proteção era caráter obrigatório, mas a partir de agora o uso está liberado em todos os espaços da cidade. O preço da cesta básica no Brasil está com alta acumulada de 10,41% e contabiliza um preço médio de R$ 773,44 em julho. O cálculo é da Associação Brasileira de Supermercados, que divulgou um balanço do mês para o varejo à imprensa nesta quinta. Um homem e uma mulher foram presos nesta quarta-feira, suspeitos de furtarem um estabelecimento comercial e levarem diversos produtos alimentícios, como Nutella, leite condensado, jujubas e pirulitos. O caso foi registrado na região central de Delta, no Triângulo Mineiro. A produção de grãos brasileira deverá ficar em 271.444.000 toneladas, segundo o 11º levantamento da safra de grãos divulgado hoje pela Conab. De acordo com a companhia, a colheita de milho deve chegar a 87,4 milhões de toneladas na safra 21-22, das quais 25 milhões de toneladas são da primeira safra.
A partir desta sexta-feira, o preço médio de venda do diesel da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 5,41 para R$ 5,19 por litro, redução de 22 centavos. Segundo a companhia, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 4,87 em média para R$ 4,67 a cada litro vendido na bomba. A última superlua desse ano poderá ser observada no céu de todo o Brasil nesta quinta, se as condições do tempo forem favoráveis. É a terceira vez do fenômeno esse ano. A lua fica maior e mais brilhante do que o normal, pois fica mais próxima da Terra durante a sua órbita. Ainda hoje aqui no News, no Dia do Estudante, dados de evasão escolar causam preocupação. E a gente fala de esporte, Galo decepciona e é desclassificado da Copa Libertadores. 11 de agosto, Dia do Estudante, e nesta data, um dado preocupante sobre a educação no Brasil. Cerca de 244 mil crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos estão fora das escolas. O número é produto de um levantamento da organização Todos pela Educação, com dados de 2021 que registraram um crescimento de 171,1% na evasão escolar com relação a 2019. O sonho da Júlia é terminar o ensino médio e cursar direito. A vontade de se tornar uma advogada veio de berço, vendo várias pessoas da família na mesma carreira. Eu sempre quis poder dar a oportunidade das pessoas serem ouvidas e elas terem o direito delas exercido. Então, eu sempre vi essa área como uma paixão, porque eu acho que, principalmente aqui no Brasil, o sistema judiciário ele não funciona como deveria, as pessoas não têm justiça como deveriam ter, muitas pessoas são condenadas injustamente e eu sempre vi isso como uma paixão de estar ali para poder ajudar, principalmente aqueles que receberam a pena que não deveria ser deles. Já o Rodrigo, que tem apenas 15 anos, quer seguir os passos do pai, que é médico. Já escolhi, eu pretendo ser médico, quero fazer medicina. Sempre tem que ter estudo, o sonho já cresceu, meu pai sempre foi me criando com direcionamento, mas tem que estudar muito, nada é fácil. Tanto a Júlia quanto para o Rodrigo, o sonho de se tornar um profissional de sucesso começa cedo, logo na educação básica. Ele começa quando a gente entende as nossas vontades e quando a gente tem incentivo. Então, quando a gente pode pegar um livro, quando a gente pode ouvir histórias, quando a gente vê professores contando sobre como eles se identificaram com a área que eles estão, a gente vê as portas se abrindo. Tem muitas pessoas que não têm condição de acabarem continuar estudando. Eu, graças a Deus, tenho essa condição, posso estudar, mas tem gente que infelizmente não consegue. Às vezes tem que trabalhar ou vai para outros lados piores. E o Rodrigo está certo na fala dele. Na data em que se celebra o Dia do Estudante, cada vez mais alunos abandonam a escola. Hoje, cerca de 244 mil crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos estão fora das escolas no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o abandono escolar em 2020 foi de 2,3%. No ano seguinte, em 2021, no período mais crítico da pandemia, o abandono escolar somou 5,6%. Ainda não há dados sobre este ano. O que se sabe, de acordo com os professores, é que há evasão escolar a cada dia que passa. Alunos que voltaram a estudar de maneira presencial agora precisam de muita ajuda. Esse coordenador educacional de um colégio privado de Patos de Minas conta que foram desenvolvidas estratégias para a recuperação do aprendizado dos alunos. Os professores foram mapeando, e após esse mapeamento foi se trabalhando então essa questão de aplicar. Após esse diagnóstico, vamos criar um plano dentro das metodologias ativas, exercícios, trabalho de grupo, algum trabalho, muita pesquisa, sempre a orientação ali do professor, que agora passem uma carteira, tira aquela dúvida, Com um contingente ainda maior de pessoas fora da sala de aula, os professores mudaram suas competências e têm feito de tudo para recuperar o atraso escolar e resgatar jovens
ao estudo. O professor continua, né, e resgatou muito essa figura do herói. É o verdadeiro herói, né? E nesse dia do estudante a gente reforça também esse professor que estuda, que comemora hoje junto com o estudante esse dia tão especial, desse heroísmo realmente de estar ali no chão. O chão da educação é a sala de aula. E o professor vem resgatar, um resgate esse afetivo e efetivo de uma educação cada vez mais de qualidade. Pois é, só a educação é capaz de transformar esse mundo que a gente vive, né? Mudando de assunto agora, a gente fala de esporte, porque, de novo, pelo segundo ano seguido, os alvinegros foram despachados pelos palmeirenses na Copa Libertadores. Uma partida que o Atlético teve toda a chance de sair com a classificação e desperdiçou-a novamente. O jogo era difícil, principalmente para o Atlético, que está numa fase ruim. Mas o Galo teve tudo para vencer, mas perdeu para o Palmeiras nos pênaltis, na decisão para definir quem seguiria para a semifinal da Libertadores. Uma partida com teste cardíaco embutida. O duelo começou equilibrado, mas aos 28 minutos mudou. Danilo fez falta dura contra Zaratio. Depois de lance revisado pelo VAR, Danilo foi expulso. O Galo passou a dominar a partida e desperdiçou muitos gols. Faltavam 10 minutos para o fim e mais um jogador palmeirense expulso. Scarpa disputou bola com Alan e deixou a trava da chuteira no tornozelo do volante atleticano. Apesar de aumentarem as chances alvinegras, mais oportunidades perdidas para o Galo. Inacreditável. Nós fizemos uma análise do jogo até 11 contra 11, era um jogo mais aberto, um jogo em que a gente tinha um espaço no campo maior para jogar, tínhamos até mais controle do jogo no 11 contra 11, à medida que o Danilo foi expulso, o que acontece? O Palmeiras fez as duas linhas de 4, defendeu da metade do meio campo para trás e pôs o Dudu de meia, abrindo de um lado o Rony, do outro o Scarpa, com Veiga e o Zé Rafael de volantes. Então afunilou e o que tínhamos de homem a mais eram os dois zagueiros. Nós não tivemos assim uma jogada individual ou um lance numa bola parada, que ocorreram diversas para nós, escanteios. As oportunidades claras. Tivemos com o Jair uma oportunidade muito clara de cabeça, uma com o Hulk, que acabou ela batendo na trave, uma outra que ele teve a chance e chutou fora. Mas eu também acho que é pouco por você ter 70% de posse de bola, mas improdutiva, porque o adversário fechou muito. Mas teve 2 a mais. 2 a mais não tem jogo, né? Amarra, não tem, some as bolas. No finalzinho, Vargas, batedor importante para o Galo, também foi expulso por reclamação cara a cara com o juiz. Eu quero avaliar bem hoje a expulsão do Vargas, porque o Vargas é um batedor de pênalti, é um cara experiente e não tinha motivo para tomar o cartão. Uma coisa é você ser expulso por uma necessidade, a outra por reclamação. A decisão foi para os pênaltis, 5 a 5. Na sexta cobrança decisiva, Rubens chutou mal e o Everton defendeu. Palmeiras classificado. Nós pusemos os 5 melhores batedores. Nós tivemos que eliminar um, eliminamos o Mariano. E a gente tinha para bater o pênalti o Alan, que não é batedor de pênalti, e o Natan, que também não é batedor de pênalti. E aí o sexto pênalti passou a ser do Rubens. É menino, mas ele tem personalidade, ele treina bem, ele bate bem os pênaltis. Na base era ele o batedor oficial da equipe. Alguém ia ter que errar, e infelizmente foi ele. Mas ficou claro, faltou mesmo competência ao Atlético, né, Cuca? Não estava nos nossos planos. Nos preparamos muito, muito bem para esse jogo. Para os 2 jogos, né? Primeiro jogo nós tínhamos o 2 a 0, acabamos em 2 bolas paradas tomando 2 a 2 e hoje, mesmo aqui, nós começamos bem o jogo, começamos melhor, mas não fomos eficazes. Na verdade, não tivemos a competência para vencer a partida. Do lado palmeirense, só alegria. Sou um treinador, neste momento, muito orgulhoso nos meus jogadores
e acho que hoje foi a vitória da torcida, mais o empenho e o desempenho dos nossos jogadores. Na internet, torcedores não perdoaram a desclassificação atleticana e distribuíram muitos memes. Para Cuca, o foco volta ao Campeonato Brasileiro. Por mais difícil que seja, você tem que ter equilíbrio e recomeçar. Tem o Campeonato Brasileiro, está longe, a liderança da gente, mas nós temos que pensar agora jogo a jogo, a partir de domingo lá em Curitiba, buscar vitórias e acabar da melhor maneira possível o Campeonato Brasileiro. A seguir, você vai ver que endividamento e inadimplência das famílias batem recorde em julho e portaria do Ministério da Agricultura desobriga a indicação do prazo de validade em frutas e vegetais frescos embalados. É depois do intervalo. O brasileiro nunca teve tanta dificuldade para manter as contas em dia. O endividamento e a inadimplência das famílias bateram recorde em julho. Segundo a confederação que representa a indústria, 1 em cada 4 brasileiros não consegue pagar todas as dívidas do mês. E tem até gente vendendo bens para tentar manter as contas em dia. Mesmo quem tem alguma renda, anda passando apertado. Pago água, luz, tem prestação para pagar, que a única coisa que eu levo de limpo é meu nome, né? Então, só dá mesmo para essas coisas, meio básico dos básicos. Aquela coisa, trabalhar hoje para juntar um pouquinho, pagar contas, sempre desse jeito. Para deixar tudo em dia, tem que fazer ginástica. Bloqueei todos os cartões, né? Que cartão sabe como é que é, a perdição do mundo. Parei de sair também de casa. O segundo semestre começou com recorde de endividamento das famílias. Quase 80% estavam penduradas em julho, de acordo com a CNC, a Confederação Nacional do Comércio. O pior, a maioria era com cartão de crédito, que tem os juros mais salgados do mercado. A inadimplência também é a maior em 12 anos da história da pesquisa. Mais uma prova de que a situação anda ruim mesmo. 25% dos brasileiros enfrentam uma dura realidade. Não conseguem pagar todas as contas, segundo constatou a CNI, a confederação que representa a indústria. Eu mexo com produtos, né, de salão, então às vezes a gente conversa com o fornecedor, ele deixa um pouquinho mais para frente. Nem sempre a conta bate no final do mês. Mais de 30% já atrasaram contas de água e luz. Quase 20% deixaram de pagar o plano de saúde. E 16% venderam um bem para colocar tudo em dia. Segundo a CNI, é resultado de inflação, desemprego, juros em alta e renda em queda. A gente prevê para os próximos meses um cenário um pouco melhor para a inflação, né? Não é que haja uma reversão total e dessa elevação toda dos últimos meses. Ao mesmo tempo, a gente vê uma recuperação do mercado de trabalho bastante importante e o próprio auxílio também vai dar algum fôlego para que possivelmente, a gente espera, que algumas famílias consigam fazer um ajuste nas suas contas ou acertar uma dívida antiga ou conseguir fazer alguma ginástica, algum controle dessa situação financeira tão complicada. Uma notícia chamou a atenção. A justiça mandou prender o ex-goleiro Bruno, condenado em Minas Gerais pelo assassinato de Elisa Samúdio, mãe de um filho dele. Mas desta vez o motivo que pode levar Bruno de novo para a cadeia é o atraso no pagamento da pensão alimentícia devido ao filho. Um levantamento do Tribunal de Justiça de Minas mostra que tem crescido o número de ações desse tipo no estado. Só de janeiro a julho deste ano foram autorizados 1.277 pedidos de prisão por falta de pagamento de pensão. O número já é superior a todo o volume registrado no ano passado. Esta mulher, que prefere não se identificar, tem 2 filhos com o ex-companheiro e deveria receber pensão, mas agora cobra judicialmente o pagamento dos meses em atraso, além do reajuste do benefício deste ano, já que o valor acompanha a atualização do salário mínimo. Até então, era um valor. Em dezembro, a gente teve uma audiência online, na qual ele não compareceu. Aí, foi feita até mesmo a medida de prisão, medida de prisão para ele, para poder solicitar as pensões em atraso e as que não tinham sido pagas. Venhamos e convenhamos. É uma ajuda, realmente, é uma ajuda que não cobre todas as despesas, porque se for cobrar água, luz, internet, passeio, remédio, não cobre.
O credor de pensão alimentícia é aquela pessoa que tem necessidade, pode ser um menor, pode ser uma esposa, pode ser um marido, pode ser um ascendente, pai e mãe, que necessitam do auxílio daquele familiar. Esse valor da pensão alimentícia, como é que ele é calculado? Ele vai ser sobre um percentual sobre a renda da pessoa. Ele pode chegar a 30%, 40% deste valor. Dados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais apontam que houve aumento tanto de casos em que a Justiça ordena o pagamento da pensão alimentícia, como também dos pedidos de prisão pelo não pagamento do benefício. Para se ter ideia, só nos primeiros 7 meses deste ano, cerca de 4.300 solicitações de pagamento foram feitas ao Estado. O número é maior do que os volumes registrados no decorrer dos anos de 2021 e 2020. Já em relação às sentenças de prisão por esse motivo, foram 1.277 de janeiro a julho deste ano, contra 1.263 no ano passado e 1.664 em todo o ano de 2020. Uma série de fatores explica os números. O que mudou nessa situação? A crise econômica. Mudou também a mentalidade, principalmente das mulheres, que antes elas queriam cuidar dos filhos sozinhas, antes elas tinham vergonha. Ela tem que lembrar que ela não está atrás, não é do direito dela, o direito é do menor. Quem deixa de pagar pensão alimentícia a partir de 3 meses já corre o risco de ser preso por até 90 dias. Este especialista explica que o desemprego é uma justificativa comum dada para o atraso na pensão, mas nesses casos existe outra saída para evitar ser detido. O ideal é que não chegue nessa situação. O devedor, quando a crise financeira apertar, ele procure um advogado ou um defensor para poder entrar com ação revisional de alimentos e poder reduzir o valor dessa pensão que já foi fixada, ou provisoriamente ou através de uma sentença. Uma portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento desobriga a indicação do prazo de validade em frutas e vegetais frescos embalados. A medida é considerada uma forma de evitar o desperdício de alimentos, que acaba dividindo opiniões. A justificativa do Ministério é de que o consumidor tem sim condições de avaliar visualmente se o produto está ou não em condições de consumo. O texto foi publicado em uma portaria em julho deste ano. De acordo com o secretário, a dispensa vai evitar o desperdício dos alimentos, em especial as frutas e também os legumes ou verduras embalados e que não poderiam ser vendidos depois do prazo de validade. Mas a medida não agradou alguns consumidores. Para o André Luiz, por exemplo, a iniciativa prejudicaria quem vai às compras nos mercados, por não ser mais possível ver a qualidade dos produtos. E se existia uma informação para o consumidor e ela foi subtraída, eu acho que isso para a gente acaba sendo lesado em função disso. Porque, embora a gente não tenha o costume ou a cultura de verificar sempre o prazo de validade de todos os produtos que a gente compra, é uma informação necessária até mesmo para a gente ver a integridade do produto. Para essa nutricionista, a medida não deve causar impactos negativos no dia a dia das pessoas. Não vai impactar de maneira negativa porque o consumidor consegue olhar se a folha está úmida, se ela está degradando, se ela está escurecida, amolecida. Ele consegue visualizar se um alimento picado se escureceu ou se um alimento que já está cortado teve algum crescimento de fungo, de bolor. Apenas pelo visual ele consegue reconhecer se esse alimento já não está tão crocante, está mais murcho. Em contrapartida, para a especialista, podem existir prejuízos em comprar produtos vegetais embalados, como o fato de não ser possível, muitas vezes, sentir o cheiro nem tocar em todas as superfícies dos produtos. Porque a parte de trás não está visível aos nossos olhos, porque é uma embalagem opaca. Então o consumidor não vai conseguir ver se a parte de trás do produto está danificada ou não, A gente só consegue ver o que está na frente. Mas, se for possível, continuar comprando produtos que a gente pode escolher nas bancas, porque dessa maneira a gente também evita essas embalagens, que por vezes vão até causar mais lixo para o meio ambiente,
Outro ponto em destaque na portaria do Ministério da Agricultura é que até então os alimentos com prazo de validade vencido tinham que ser descartados, não podendo então ser destinados a outros fins, como a doação, por exemplo. Sem a etiqueta de validade, eles poderão ser doados no momento em que o mercado julgar que aquele produto não precisa mais ser vendido, né? E o consumidor que receber essa doação, a pessoa que receber essa doação, vai poder filtrar na sua própria casa se aquele alimento está apto ou não. A seguir, prefeito Odeiró Marra, lá de Patrocínio, deve ser afastado do cargo. A gente volta com mais detalhes depois do intervalo. Um morador do bairro Quebec, em Patos de Minas, entrou em contato com o jornalismo da NTV para questionar o valor do IPTU do imóvel dele. Nos últimos dias, o jornalismo da NTV tem recebido diversas reclamações a respeito da cobrança do IPTU em Patos de Minas, neste ano de 2022. Desta vez, a reclamação vem do seu Jair Francisco. O pedreiro aposentado solicitou a nossa reportagem para reclamar do valor do IPTU. Como você acompanha nas imagens do Gustavo Brito, veio um valor de R$ 518, um valor que ele questiona, porque segundo ele, a casa aqui foi construída com muito custo, é um programa do governo através do Minha Casa Minha Vida, e olha, vem uma cobrança de imposto predial de R$ 379 e só de taxa de limpeza pública R$ 134,33, sem contar os outros impostos. Um imóvel aí avaliado em mais de R$ 30 mil e aí ele solicitou a reportagem da NTV para reclamar, né, seu Jair? Porque segundo você, o seu imóvel está sendo comparado com outros imóveis que estão próximos ao centro da cidade com relação à cobrança do IPTU, né? Com certeza, Rafael. É uma indignação que isso traz para a gente, porque se comparar o metro quadrado, né, aqui do Quebec, com Caiçaras, o Alto Parque Exposição, esse setor de Mansão, centro da cidade, Planalto e os demais bairros, né, é uma injustiça muito grande com a gente, cara. Porque até as construções, se a gente for analisar, foi uma construção feita irregular, tem um processo tramitando na justiça aí contra a Prefeitura Municipal, a Caixa Econômica e a construtora Pisolato, né, a respeito da construção dessas casas. E nós não temos escritura disso aqui ainda. E a maioria das pessoas aqui, esses aumentos que fez, esses puxadinhos, isso aqui foi com resto de material de construção, resto de demolição. Então, você comparar uma construção dessa aqui com a construção nesses bairros aí, isso aí são materiais de primeira. E vir um imposto igualmente, né, cara, é uma injustiça muito grande. É falta, assim, de uma política social, porque eu acho que política social também é distribuição de renda, né? E um IPTU desse aí, chegando desse jeito aqui pra gente, cara, infelizmente, deixa a gente triste, deixa a gente chateado. É uma política, assim, que sabe, que é de embrulhar o estômago, cara. Porque isso aí tira o leite da criança, tira o pão da criança, sabe? Tira o feijão do prato, tira, né, o arroz do prato. Então deixa a gente muito indignado. A gente não tá pedindo isenção, cara. A gente tá disposto a pagar. Um valor justo, né? Um valor que é justo, né, cara? Cobrar uma coisa justa da gente. É triste a gente ser tratado desse jeito. Agora, falar em ser tratado desse jeito, seu Jair tem outra reclamação do tratamento que ele sofre quando fala que é aqui do Jardim Quebec 2. Quando fala que é do Quebec, o tratamento é diferente, né, seu Jair? Como que aconteceu para você? Mostra aqui, pessoal que tá em casa, o cartão de vacina da Netinha. Esse cartão de vacina é um pedaço de papel, né? Tem a impressão muito ruim que você fez aqui no posto de saúde do bairro Quebec, né? Isso aqui é um cartão de vacina, olha para você ver, é um xerox de 5ª categoria, péssimo, ó, os dois lados dele aí, ó. E nós levou a recém-nascida agora para tomar vacina essa semana, e aqui no posto de saúde não tinha vacina, e eles mandou a gente procurar o posto de saúde do bairro Guanabara. E aí lá foi diferente, porque lá... Assim foi, né, nós deslocamos, levamos a criança até o posto de saúde, chegou lá, mostrou o papel de vacina, né, a enfermeira lá olhou e falou, não, Deus me livre, isso aqui não é um cartão de vacina, deixa que eu vou fazer um cartão de vacina para você aqui, sabe? E realmente ela fez o cartão de vacina. Olha o cartão de vacina do posto Guanabara. Olha como que é.
É totalmente diferente, cara. É algo simples, mas que deixou o senhor muito triste, muito indignado? Triste, cara. Muito triste. Me deixou muito triste, muito indignado, sabe? A forma do tratamento é 2 pesos e 2 medidas, né? Igual isso aqui é um bairro pobre, cara. Isso aqui é um bairro igual Minha Casa Minha Vida, um bairro que foi feito assim pelo governo federal. Então isso aqui precisa de quê? Política pública, política social, investimento, né, cara? Investir no bairro. Agora isso aqui pra mim é um desprezo, é tratar a gente como desprezo, porque aqui tem profissionais, aqui tem empregada doméstica, auxiliar de serviços gerais, pedreiro, carpinteiro, bombeiro. Isso aqui são pessoas de bem, pessoas que ajudam a cidade a funcionar, pessoas que pagam imposto, você entendeu? É igual eu estou explicando aqui. Igual, são 17 vereadores, são um prefeito, um vice-prefeito, fora o secretariado. Ninguém tem um projetar, sabe? Fazer tipo uma política social, sabe? Para rever isso aqui pra gente, cara. Para rever esse tipo de cobrança, de quem que tá cobrando, como estão cobrando. Agora eles põem um drone a voar por cima, sabe? O drone vem e filma, por muitas das vezes até lona que tá esticada, de repente chega um carnê de IPTU desse jeito, cara. Isso aqui é de amargar. Seu Jair, a gente vai levar a reclamação do senhor até a prefeitura, a assessoria de comunicação da prefeitura, para buscar um esclarecimento. Fato é que não é a primeira reclamação do valor do IPTU e também a gente recebe muitas reclamações. A gente volta com respostas para o pessoal que está em casa. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. O Ministério Público denunciou o prefeito de Patrocínio, Deiró Marra, e o secretário de Administração e Desenvolvimento Econômico do município pelo ato do servidor público exigir vantagem indevida em razão do cargo que ocupa. Na ação, o procurador de Justiça pede que o prefeito seja afastado do cargo assim que a denúncia for aceita. A justificativa é que o gestor público, mesmo condenado por corrupção pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em outro processo, poucos meses antes, ainda continua agindo de forma idêntica. Por meio de nota, o governo municipal de Patrocínio esclareceu que nunca foi realizada nenhuma reunião entre o prefeito ou o referido secretário em seu nome com nenhum dos citados. O governo municipal, inclusive, ressalta que nessa gestão nenhum loteamento é aprovado sem atender às leis municipais e todo o processo é realizado pela Secretaria de Urbanismo e não pela Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico. Abre aspas. Ressaltamos que o governo municipal acredita na justiça e informa que se tal denúncia for aceita pela justiça, no momento oportuno, tudo será amplamente esclarecido e todos os pontos da mencionada denúncia serão devidamente rebatidos na esfera judicial, inclusive sendo proposta ação de abuso de autoridade contra o referido procurador, tendo em vista seu comportamento imponderado em relação a este fato, manifestando inclusive conotação política, tendo em vista a proximidade do pleito eleitoral. O Grupo Orgulho de Ser Patense, que pede por mudanças nos horários e na frequência das reuniões da Câmara Municipal, teve participação barrada na tribuna livre desta quinta-feira. Pela terceira vez consecutiva, o Grupo Orgulho em Ser Patense teve o pedido de participação da Tribuna Livre negado aqui na Câmara Municipal de Patos de Minas. Quem traz detalhes sobre o que aconteceu para que esse pedido fosse negado é o Emerson Roberto, um dos participantes do Grupo Orgulho em Ser Patense. A gente protocolou um pedido de tribuna antes da última reunião e nós éramos o único da tribuna até no momento, né? E hoje a gente todo preparado para vir, convidando algumas pessoas para participar, chegando aqui e deparamos que não estava na pauta. Procurei o presidente para conversar e ele falou que tinha feito 2 requerimentos convidando pessoas para vir aqui para a reunião e que teria desistido do meu para deixar para a próxima reunião. Mas não nos comunicou. O pessoal veio para a reunião aqui, estava aqui, chegamos aqui e deparamos com essa situação. Mas nós, do Orgulho em Ser Patense, nós vamos fazer um boletim de ocorrência. Vamos protocolar no Ministério Público, eu acho que isso é um abuso, que já é o terceiro pedido que a gente tem. Segundo o Emerson, o pedido é que as reuniões aqui da Câmara sejam realizadas semanalmente e a partir das 18 horas e não às 14 horas, para que a população de Patos tenha mais acesso. Inclusive está tendo muitas contradições aqui, hoje mesmo na reunião, está tendo contradições do horário de fala das tribunas, durando muito projeto para votar. E esse é o momento para a Câmara estar analisando
nosso requerimento para mudar para semanalmente as reuniões e também o horário para as 18 horas, para que a população possa participar. Salientando que as reuniões começam às 14 horas e podem se estender até às 19, 20 horas aqui e que elas são transmitidas ao vivo por meio do canal do YouTube e do Facebook da Câmara Municipal. Com imagens de Gustavo Brito, eu sou o Caio Machado para o jornalismo da NTV. Obrigado, Caio. Já pode ser vista mais uma superlua no céu de Patos de Minas. Essa é a terceira e última superlua do ano. Esse termo, que não é muito utilizado pelos astrônomos, mas na prática significa que a lua aparece maior e mais brilhante do que o normal. Para avistar a superlua não é preciso usar nenhum equipamento especial. Basta que as condições climáticas estejam favoráveis sem nuvens. Então é com essas imagens que a gente encerra o NTV News de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Boa noite para você.